Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das nossas devocionais. Estamos aqui para aprender mais do Senhor, para receber um pouco mais da sua porção neste dia. E hoje, a nossa devocional tem como base o texto que nós encontramos em Mateus, no capítulo 6. Estaremos meditando do versículo 25 ao versículo 34. É um texto muito familiar, muito conhecido pela igreja. É um texto que nos ensina sobre a ansiosa solicitude pela vida. Um texto que nos ensina sobre a ansiedade. E para dar início, eu estarei fazendo a leitura de um versículo para vocês. E à medida que formos meditando, eu farei a leitura de outros versículos de maneira pontual. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. A primeira coisa que eu gostaria de trazer como aplicação às nossas vidas nesse momento, queridos, é justamente a ordenança do Senhor. Deus nos diz, não andeis ansiosos. Não é uma opção, não é apenas uma orientação. Nesse momento aqui, Jesus está dando uma ordem. E o Senhor, através da sua palavra, ordena aos seus servos e aos seus filhos, que não andem ansiosos por coisa alguma. Falar sobre ansiedade, sobretudo na igreja, hoje em dia, é muito importante. Nós temos vivenciado um período pandêmico, Alguns lugares pós-pandemia, mas em outros a gente ainda vê a atuação do vírus. Nós observamos uma sociedade cada vez mais imediatista, uma sociedade cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais egoísta, buscando os bens materiais, a conquista de sonhos e planos terrenos. Então, a ansiedade, na verdade, tem tomado grande parte da vida da maioria das pessoas hoje em dia. Nós sabemos que a maioria dos jovens, inclusive, tem vivenciado momentos de muita ansiedade. Tem pessoas que, inclusive, são diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Pessoas que sofrem fisicamente mesmo, emocionalmente, mentalmente, mas fisicamente também, por conta da ansiedade. E nesse momento aqui, nós observamos que Jesus, e reconhecendo que a palavra do Senhor é atemporal, Jesus teve esse momento aqui, e isso serve para as nossas vidas hoje, e nós observamos que Ele nos ordena, Ele nos exorta a não andarmos ansiosos. E pensando sobre isso, irmãos, nós chegamos à conclusão de que a ansiedade é incoerente com a vida cristã. Andar ansiosos, viver uma vida imersos na ansiedade, é discrepante do que a palavra de Deus nos ensina. Foge daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Viver ansiosos, sem estar na dependência do Senhor, sem compreender que somos do Senhor, que as nossas vidas estão nas suas mãos, é incoerente. Não condiz com aquilo que o Senhor estabelece em sua palavra. Então, é por isso que é uma ordenança. É por isso que nós precisamos diariamente dizer a nós mesmos, refletir sobre isso todos os dias, sobre a necessidade de vencermos a ansiedade. É um trabalho muito difícil, é um desafio diário e constante. Mas o versículo 27 nos responde por que nós precisamos vencer isso. Por que é incoerente ser ansiosos, ser servos totalmente ansiosos e que não descansam no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O grande cerne da questão, o grande gatilho para a ansiedade é justamente porque nós achamos que estamos no controle das coisas. Enquanto seres humanos, nós dependemos disso, dessa sensação de estar no controle das coisas, de realizarmos as coisas com a força dos nossos próprios braços, de realizar o nosso querer, a nossa vontade de forma imediata, da forma como queremos, da forma como pensamos que é a mais correta.
Mas aí a gente precisa se lembrar diariamente, né, irmãos? Como a palavra nos ensina. Não podemos andar ansiosos, porque também não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, tudo aquilo que acontece conosco é determinado pelo Senhor. O nosso Deus não é alguém que está passivo às nossas decisões. O nosso Deus não é passivo quanto à realidade das nossas vidas, de forma alguma. O nosso Deus é o Deus da história, do tempo, né? O tempo não existe para o nosso Deus. Deus está no passado, no presente e no futuro, porque Ele é. E Ele, sendo soberano, eterno, imutável, Ele detém todo o poder e soberania para governar as nossas vidas. O nosso Deus é o Deus que está sentado em seu alto e sublime trono e governa as nossas vidas desde sempre e já estabeleceu todas as coisas desde a eternidade. É por isso que precisamos nos lembrar, dia após dia, que não podemos andar ansiosos. E, em terceiro lugar, nós não devemos andar ansiosos. Primeiro, por ser incoerente. Segundo, porque não podemos acrescentar, um côvado à nossa existência. E, em terceiro lugar, porque precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O versículo 33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Outra ordenança do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Quando nós temos ansiedade dominando as nossas vidas, quando a ansiedade consome os nossos dias, as nossas horas, quando nós nos tornamos pessoas totalmente ansiosas, nós negligenciamos a nossa vida com Deus. Nós negligenciamos a leitura da palavra, nós negligenciamos os momentos de oração, nós negligenciamos os momentos de comunhão na igreja. Por quê? Porque a ansiedade consome o nosso dia, as nossas horas. A gente busca alimentar aquela ansiedade, a gente busca tentar resolver os problemas, tentar correr atrás dessas coisas que nós achamos tão importantes e tão necessárias, mas que são secundárias. Porque, em primeiro lugar, nós devemos buscar ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor? Quando colocamos Ele como o centro das nossas vidas, todas as outras coisas são acrescentadas. É óbvio que aqui Jesus não está tirando a nossa responsabilidade das nossas ações. Não estamos falando aqui de cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. Não é sobre isso. Enquanto cristãos precisamos ter a maturidade que nós temos as nossas responsabilidades e precisamos realizar aquilo que é de nossa responsabilidade, mas sempre confiando no Senhor, sempre compreendendo que, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus. E, para finalizar, fica a reflexão. Como você tem vivido, irmão? Como eu tenho vivido? A ansiedade tem tomado um espaço absurdo nas nossas vidas? Será que nós não estamos caminhando como o mundo caminha? Para a ansiedade, para os transtornos psicológicos, para a depressão. A ansiedade é um fator que precisamos pensar diariamente, porque é incoerente com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Andar ansioso não deve fazer parte da caminhada cristã. Deixar que a ansiedade tome conta das nossas vidas nos afasta de Deus, nos afasta do padrão estabelecido por Ele para as nossas vidas. Então, que nós possamos buscar no Senhor a sabedoria necessária e o discernimento para viver esperando em Deus, descansando em Deus e sabendo que nós adoramos ao Deus que contempla as nossas necessidades, nos alcança e nos dá a sua graça e o seu zelo como extensão do seu amor diariamente. Pensemos sobre isso hoje, irmãos, e que possamos também ensinar as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida.